Boa noite. No último vídeo que eu fiz, né, durante a divulgação, me pediram para vir falar um pouquinho do professor de apoio à tecnologia, tá? Então hoje eu vou dar uma pincelada em cima da resolução SEDUC 7 de 2021. Ela foi publicada agora dia 11, tá, de janeiro, e ela institui esse projeto de apoio à tecnologia e inovação nas unidades escolares da rede estadual de ensino. Ou seja, dentro dessa resolução que vem a figura do professor de apoio à tecnologia. Então, assim, eu não vou fazer leitura, né, da resolução, eu vou nos pontos chaves, assim, mas o seguinte, a função, né, desse professor de apoio à tecnologia é vir dar o apoio necessário desde o momento da aquisição, da manutenção, né, da capacitação e desse processo realmente de formação e acompanhamento dos recursos tecnológicos dentro da unidade escolar, tá? Então, assim, já me deparei com alguns momentos que às vezes vinham umas verbas, né, para educação, para investir em tecnologia, e mesmo a gente tendo conhecimento a nível de usuário, quando chegava ali no termo técnico, a gente às vezes ficava meio perdido do que seria bom para a nossa unidade escolar, qual equipamento que atende melhor, né? Então esse profissional vem como esse suporte, tá? É realmente um professor, um profissional que dá o apoio tecnológico para a unidade escolar, seja para o processo ali de formação, capacitação e acompanhamento dos estudantes, de todos os funcionários, como também desse acompanhamento, né, para aquisição de material e até mesmo indicação para manutenção, né, ou melhoria, né, da rede, da infraestrutura tecnológica da escola, tá? Então, vamos lá? O que eu posso citar aqui em relação à lei, a resolução, desculpa, vai depender do número de classe, né, para o módulo desse professor. Então, escolas que contenham a partir de 4 classes poderão ter o profissional. Esse profissional, ele vai poder atuar em 20 horas, né, semanais ou 40 horas semanais. Isso também é de acordo com o número de classes, bem como a quantidade dos professores de apoio à tecnologia dessas unidades. Então, unidades que são, aqui ó, vou citar um exemplo, unidades que têm mais de 40 classes, ela vai contar com 2 professores com dedicação de 40 horas semanais e mais um professor com dedicação de 20 horas semanais. Então, quando você pega ali o artigo 2º, ele vem detalhando exatamente qual escola, qual unidade escolar, conforme o número de classe, vai poder ter um professor ou mais de um professor e qual a carga horária semanal desse professor, tá? Então, que mais que nós podemos falar? Aqui, né, quando chega no artigo 3º, tem todas as atribuições, né, que eu já citei ali, que é o apoio à utilização do CMSP. A gente sabe que o ensino híbrido, né, ele já era algo trabalhado, né, e com a pandemia e esse distanciamento social, aulas remotas, né, se tornou assim a nossa realidade. E agora mesmo com o retorno presencial, a gente sabe que é um retorno presencial gradativo, né, conforme a evolução do quadro de saúde do nosso país, tá, do nosso estado. Então, assim, esse profissional ele vai estar ali para apoiar os estudantes a baixar o software, né, do CNSP ou outro software que a escola venha a adotar para esse ensino híbrido, como que eles vão fazer o login, como eles vão navegar, como acessar a sede, tá? Para os professores, como estar utilizando o diário online, né, diário de classe online, como também utilizar a sede como ferramenta ali da gestão de resultados, tá? Apoiar tanto os estudantes quanto os profissionais. Então, assim, toda aquela pincelada que eu dei da função, né, tá aqui nesse artigo
terceiro, que são as atribuições, certo? No artigo 4, vem os requisitos para você atuar como esse professor, tá? De apoio à tecnologia. Então, você precisa já ter vínculo com a rede estadual e possuir diploma de licenciatura plena. E é óbvio, né? Não está falando aqui, mas você precisa entender ali o mínimo da tecnologia. Né? Se você vai ser o profissional que vai estar dando apoio à unidade escolar em relação a isso, você precisa ter ali algum conhecimento, ou se tem interesse de atuar como tal, buscar capacitação, né, para conseguir atender essa comunidade escolar, tá? Que mais? Na inexistência de docentes efetivos e não efetivos, o docente contratado, né, poderá atuar no projeto com atribuição de 20 horas, desde que ele já possua aulas regulares atribuídas, tá ok? Então, a carga horária desse professor, né, vai depender de conforme lá a quantidade de classes. Então, ela pode ser tanto de 40 horas semanais quanto 20 horas semanais. Quando eu falo de 40 horas e 20 horas, eu estou falando de hora relógio, hora completa. Então, elas são distribuídas dentro de horas aulas, tá? Então, um professor que tem 40 horas semanais atribuídas, ele vai ter 32 aulas de 45 minutos, tá? Para cada ação destinada à orientação dos estudos e professores, né, sobre o projeto, mais 7 aulas de 45 minutos também, a ser cumpridas em reuniões de planejamento e avaliação agendada pela equipe gestora, mais 14 aulas de 45 minutos cada, a serem realizadas na unidade escolar destinada para estudo, planejamento e demais atribuições inerentes à função a qual foi designado. Então, ó, 40 horas semanais, hora relógio completa, distribuídas em 32 aulas de 45 minutos, 32 horas aula, tá? Para orientação de estudante e professor, mais 7 horas aula, tá? A ser cumpridas para o planejamento com a equipe gestora e mais 14 horas aula, ou seja, quando eu falo hora aula, é 45 minutos, não é hora completa de relógio, a ser realizada, né, para o momento de estudo, planejamento, tá? Isso para aquele profissional que tiver 40 horas semanais atribuídas, conforme, é óbvio, número de classes lá da escola. Aqueles que vão ter 20 horas semanais, horas relógio completa, elas vão ser distribuídas em 16 aulas de 45 minutos, tá? Para ações com estudantes e professores, 3 aulas de 45 minutos, cumpridas para planejamento e avaliação agendada pela equipe gestora, e mais 7 aulas de 45 minutos, destinado a estudo, planejamento e demais atribuições, tá? O professor que atuar como professor de apoio à tecnologia, ele vai ganhar por 40 horas, independente de fazer parte ali do programa da PEI. O PEI, a gente já ganha por 48 horas e mais o GPDI, que é a gratificação, né, de dedicação plena. Porém, o professor que atuar como apoio à tecnologia dentro da PEI não faz jus ao GPDI, tá? Então, o professor ele vai atuar e ganhar apenas por 40 horas semanais, sem ter aquela possibilidade, 40 horas ou 20 horas, né? Dependendo do número de classe, sem ter direito à gratificação. Isso ele está falando dentro do artigo 7º, tá? Que mais? A cessação, né, vai poder ocorrer mediante pedido, né, solicitação por escrito, ou a critério administrativo, né, quando não corresponder às atribuições, ou quando tiver afastamento a qualquer título, exceto licença gestante e adoção, por período superior a 15 dias, interpolados ou não, tá? Ou no caso da unidade deixar de comportar, então uma unidade ali com 4 classes, ela acaba perdendo uma classe, diminui o módulo, então perde o professor.
e descumprimento de normas legais, tá? E não atendimento das convocações para realização de atividades de formação continuada. Então, assim, é um ponto importante a falar que esse professor ele não vai poder ter licença que extrapole 15 dias, tá? Exceto quando se tratar de licença gestante e adoção. Isso nós vimos no artigo 9º. O que mais que eu posso falar? Poderá ter a recondução, né, do profissional para o ano letivo subsequente, isso a gente já está acostumado. Geralmente, o professor que participa do projeto da pasta, quando ele corresponde, né, às atribuições, né, da função, ele pode ser reconduzido continuando no ano seguinte letivo, certo? Essas são as principais informações, tá, a respeito dessa nova função. É mais uma das ações que vem, né, da SEDUC, visando essa questão do ensino híbrido. Então, é um apoio a mais para a escola nessa questão tecnológica, tá? E para quem quiser esmiuçar, né, a resolução, mais uma vez falando, é a resolução SEDUC número 7, publicada dia 11 de 1 de 2021. Jogou lá no Google, resolução SEDUC 7/2021, já vai achar ela, certo? Obrigada.